Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e hoje tem resenha de livro aqui no blog, né? Depois de um tempinho, eis que falamos de uma continuação que falo pra vocês, depois de algum tempo, com muitas leituras acontecendo ao mesmo tempo aqui, eu finalmente consegui terminar. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas tem um bom tempo que eu tô levando, assim, muito tempo para ler os livros. Eu acho que eu dei azar, entre aspas, em escolher diversos livros que não estão me empolgando. Então eu começo a ler, paro, pego outro, aí vou lendo, vou lendo. Então um negócio que eu poderia ler em... Vou botar até uma semana, eu tô levando às vezes 3 meses para ler um livro relativamente simples por causa disso. E esse livro foi um pouco um oásis, porque eu li ele muito rápido. Ele surgiu muito por acaso na minha timeline. Eu tava procurando coisa para ler, enfim, né, notícias de livros. Eis que eu vi e falei, nossa, eu já vi esse livro é de alguma coisa lá do blog, eu já li, pelo menos, né, se for, não sabia, não tava me lembrando se era o 2, o 3, o 4, mas eu sabia que era de alguma série que eu tinha lido no blog. E aí eu falei, cara, preciso ir atrás para saber, e realmente era a continuação. Então hoje eu vou falar de God's Brave, que é o segundo livro da série Quase Noite, né? O primeiro livro é o Nevernight. Então, vou deixar o link para a resenha do blog do primeiro livro. Aconselho muito vocês a lerem. Neste vídeo eu vou fazer o máximo de não dar spoiler, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de dar spoiler nas minhas resenhas. Eu vou evitar falar muito, porque eu sei que quando a gente tá falando é diferente, mas enfim. Bom, esse livro, eu fiquei muito contente em ver o segundo, porque é uma pegada que a gente não está muito acostumado no Brasil. Esse livro eu acho que ele fica na linha do Dark. Colocaria aí As Joias Negras, que foi uma série que quem amou, amou, e quem odiou, odiou mesmo, não teve muito meio termo. E tem uma outra série que saiu pela Novo Conceito, eu não estou lembrando o nome, mas eu juro que na hora aí eu vou botar a capa do livro. Mas assim, é porque, quando eu falo Dark, é porque é uma mistura de uma coisa mais radical, com assassinato, com magia, com, vamos dizer assim, entre aspas, ligar o foda-se para muitas coisas. E eu sei que esse tipo de livro nem sempre é muito bem visto no Brasil, porque quando a gente fala às vezes de assassinato, vem muito pra policial, thriller, e não é, ele é bem na pegada fantasia, mas ele não é fantasia tipo Rick Riordan, entendeu? Mitologia, uma coisa alegre, ele é uma coisa mais pesada. Os protagonistas, eles são meio tortos, entendeu? E aí a gente volta com a história da Mia, que é a nossa protagonista aqui. No primeiro livro, para fazer um mega resumão de você que não leu, ela é uma menina que ela perdeu os pais, né? Os pais dela foram assassinados. E ela foi, vamos dizer assim, recebida, né? Claro, tem uma história aí por trás, mas eu vou fazer um resumo. Na Igreja Vermelha, vamos dizer assim, que é uma igreja que é meio esquisita, né? Vou falar a verdade, porque é uma igreja no seguinte sentido. Ela é uma igreja de assassinos. Então, a função, entre aspas, dessa igreja é meio o seguinte: ela é paga para proteger e paga para matar as pessoas. Então, se eu vou lá e falar assim, olha, eu tô pagando a igreja aqui porque eu não quero que ninguém me mate. Então, a igreja assume isso do tipo assim, todo ano, enfim, enquanto eu paguei, eu vou ser protegida. E eu posso chegar lá e falar, então, sabe aquele fulaninho ali? Quero que morra. Então, a igreja, né? Então, a igreja é meio conhecida, assim, as pessoas são conhecidas como lâminas, assassinos. Então, essa é a linha. E a Mia, ela meio que cresce dentro dessa igreja, né? Aprendendo aí os conceitos e tal. Mas, no primeiro livro, ela ainda não faz parte da igreja como profissional, tá? Ela tá buscando isso. Essa é a ideia do primeiro livro. O problema é que, claro, o autor vai contando toda a história, né? Como é que é o mundo que ele tá criando, qual é a ordem, então isso vai acontecendo. O problema é que no final do livro tem uma puta reviravolta, tá? E o livro 2, ele começa um pouco depois dessa reviravolta. Então, assim, a gente fica sabendo muitas coisas no primeiro livro, chega essa reviravolta no segundo livro, talvez 6 meses depois, alguma coisa assim. No máximo 1 ano se passa do final do primeiro livro para este livro. E aí começa já a Mia dentro da igreja. E, claro,
né? Ela tá buscando o plano de vingança, afinal de contas, ela quer encontrar as pessoas que mataram a família dela. Isso aí ela não desiste nem no primeiro livro e ela também não vai desistir no segundo livro. E aí vamos começar falando um pouco da nossa protagonista junto com a história. A nossa protagonista, ela é foda, gente. A Mia é uma personagem radical. Ela tá nem aí, ela vai fazer o que precisa ser feito, entendeu? Talvez tenha horas que a gente fale assim, amiga, isso não tá legal, tem que dar uma pensada aqui. Mas ela é do tipo assim, precisa matar a pessoa, ela vai matar, entendeu? Precisa fazer não sei o que ela vai fazer. Mesmo que isso às vezes seja um pouco bizarro. Então, esta é a primeira premissa da nossa protagonista. Agora, a história, ela melhorou nesse segundo livro, porque isso foi uma crítica que eu fiz no primeiro. A gente não conhece muito o mundo que o autor criou. E nesse segundo livro a gente vê que, uau, o mundo é enorme. O mundo é muito grande, mas falo pra vocês que ele bebeu do Império Romano total, entendeu? A questão gladiadores, pão e circo, até alguns conceitos dos nomes romanos, talvez, né? Talvez no original esteja escrito em italiano, não sei, não li em inglês, mas você pega ali que é uma coisa mais italiana, mas assim, ele bebeu do Império Romano para trazer a história. Então, o único problema, aliás, não é o único problema, eu acho que para mim teve 3 problemas, eu acho que sim, 3 problemas. Eu acho que, vamos lá, vamos enumerar esses problemas aí que eu tive neste livro. O primeiro foi que, cara, apesar de eu gostar muito da protagonista, tipo, tudo foi muito facilitado pra ela. Eu sei que ela é boa, eu sei que ela pode matar, mas assim, cara, esse segundo livro, ela meio que tá tentando fazer a vingança pessoal dela, e isso vai contra algumas coisas da tal igreja, do que ela precisa fazer. Então, tudo foi, entre aspas, facilitado. Eu sei que quem tem amigos tem tudo nessa vida, quem tem QI, mas assim, gente, um ou outro item eu entendo, mas todos os itens, principalmente porque tem coisas de batalha, então ela, para não dar muito spoiler assim, não falar muito, mas vamos supor assim, é um campo de batalha, ninguém sabe qual vai ser o tipo de campo, e ela já sabe, né, o cara começa a levantar assim, vai ser o campo XYZ, você tem que usar XYZ. Cara, todas as vezes que isso acontecia, e ninguém nunca, meu Deus, sabe? Eu achei que isso foi muito forçado da parte do autor. A segunda parte que eu também não gostei foi o fato de que ninguém percebeu que a menina era boa, né? Do tipo, ela se apresenta como uma menina que não sabe de nada, tipo uma magrelinha que sabe, gente, não sei fazer uma costura, sabe? Não sei segurar uma espada. E aí, do nada, você faz aquele bordado maravilhoso que, tipo assim, tu tem que ser expert. Você mata a pessoa, tipo Street Fighter, né? Com 2 espadas, né? 2 katanas na mão, assim. E ninguém se perguntava isso a momento algum. Ninguém levantou nenhuma suspeita, gente. Isso pra mim foi muito bizarro. Eu não tô dizendo que a pessoa tinha que desmascarar ela de cara. O que eu tô falando é que ninguém nunca percebeu que ela conhecia como maneja espada, conhecia veneno, conhecia não sei o quê, porque óbvio, ela é uma assassina, né? Então ela conhece isso, como eu falei, isso veio lá do livro 1. Então, em nenhum momento o personagem achar que alguém está levantando questões ou outras pessoas levantarem questões, isso pra mim foi meio bizarro, entendeu? Muito, muito bizarro. Isso pra mim foi uma coisa que eu falei, gente, não é possível. Tipo, ninguém vai levantar essa questão pra essa menina. Então, eu fiquei meio irritada com isso. Mas eu acho que o que me deixou mais irritada é o ponto de que ela tem uma coisa meio especial, que ela tem uma sombra. E dentro dessa sombra tem o que ela chama de passageiro. Que é como se fosse um bicho, alguma coisa assim, que suga o medo dela, entendeu? Então, vamos supor, se ela tá lutando, alguma coisa tá acontecendo, esse passageiro tá lá na sombra dela, então, tipo assim, ela fica meio invencível porque ela não tem medo. E aí, no primeiro livro, ela conhece uma pessoa que também é assim, mas não explica o que ela é. No segundo livro, ela conhece outra pessoa que é assim, não explica o que ela é. Então, tipo assim, cara, 2 livros, e ela, e consequentemente a gente, não saber nada sobre esse assunto me irritou um pouco, entendeu? Eu não tô dizendo que o autor tinha que contar detalhadamente tudo, mas eu acho que já estava na hora da gente conseguir entender um pouco, até porque
Isso é importante para a formação de quem é a Mia, né? A Mia, a nossa personagem B10 aí, ela é assim um dos motivos, claro, não é só questão da vingança, não é só porque ela viu os pais serem assassinados, é porque ela tem esse lado aí obscuro aí com as sombras, com, né, com essa coisa meio do medo aí dos passageiros, que ainda não foi explicado e tipo assim, não começou a ser explicado, ninguém sabe o que que é. Então eu achei que, pô, 2 livros já deu tempo do autor contar, até porque pelo entendimento da história, o próximo livro que sai em 2019 nos Estados Unidos, ele vai ser o terceiro e último. Então, tipo assim, cara, você tá na metade, né? Já era a hora dele ter contado. Então, eu acho que esses 3 pontos, pra mim, foram o que ficaram um pouco a desejar nesse livro. Principalmente esse último, esse da questão da sombra, pra mim, foi o pior. Os outros 2 dá pra relevar um pouco, eu acho que foram indagações minhas. Mas esse terceiro ponto da sombra, eu fiquei bem meio assim, caraca, você não vai contar isso? Enfim. Continuando aqui com a história, o autor, ele melhorou bastante, ele deu muita informação do que agora a gente tem, né? Como eu falei, ele bebeu do Império Romano, mas ele deu uma explicação do como é que funciona o mundo, muito maior do que no primeiro livro. Reviravoltas totais, todo momento a gente tem uma reviravolta, todo momento a gente tem uma informação, então não se apeguem a personagens, porque aqui é tudo, tá, gente? O personagem, ele pode ser bonzinho, virar malvado, ou vice-versa. O personagem pode estar vivo e morre. O personagem morre e volta à vida. Tudo aqui acontece, entendeu? Aqui acontece um pouco de tudo nessas reviravoltas. E isso eu acho legal. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que o autor, meio que no final de cada capítulo, ele meio que conversa com a gente, entendeu? Além de, às vezes, ele explicar um pouco o que seria a informação, da onde ele tirou, né? De repente, sei lá, a explicação de por que a cidade tem aquele nome, sabe? Ele conta uma historinha, ele conversa com a gente sobre a protagonista ou sobre aquela situação que ele acabou de descrever. Isso é engraçado porque é como se fizesse uma reflexão dentro da reflexão que a gente está fazendo, né? O autor faz uma reflexão e você já conversa com ele ali meio que mentalmente. Tipo, ele fala um negócio e você fala, também pensei nisso, sabe? Então isso é bem engraçado. Eu gosto desse senso de humor que o autor coloca. E claro, o final tem uma reviravolta dentro de uma reviravolta, né? Então, assim, eu não sei o que esperar para o terceiro livro. Eu acho que o terceiro livro, a gente chegou numa encruzilhada, eu acho que posso falar assim, porque aconteceram tantas coisas no segundo livro que eu não sei aí qual vai ser o caminho, entendeu? Porque a protagonista recebeu algumas informações que até então ela não sabia, ela começa a pensar também, eu acho que ela deixa de ser um pouco aquela personagem que eu só recebo ordens e executo, pra também começar uma personagem que começa a pensar e ter as próprias ideias, ou mesmo que não seja só vingança, mas eu falo, ela começa a ver um todo, né? Porque antes ela tá muito focada num ponto só, e o primeiro ponto é a vingança, né, da família dela. Só que agora ela começa a ver esse mundo um pouco maior, entendeu? Ela não vê o todo ainda, mas ela começou a meio que se distanciar um pouco do ponto, né? Ela tava aqui colada, ela já tá vendo isso um pouco de longe, ela começa a ver que tem outras informações ali que ela não conhecia, e isso pode fazer uma diferença, bem como ela entender que por que algumas coisas foram feitas. Então, né, tem um pouco disso. Então a personagem dá uma amadurecida nesse segundo livro, né? Bem importante nesse ponto. E a gente tem muitos outros personagens. Os personagens são bem construídos, eles são densos, a gente espera uma coisa e tem outra. Algumas coisas que a gente não consegue ver de cara e depois a gente começa a perceber que, nossa, várias pistas foram deixadas. Então, assim, é um livro que eu gostei bastante. Se vocês leram o primeiro livro, é óbvio, vocês têm que vir aqui pro segundo. Se vocês não leram, eu aconselho muito que vocês leiam o 1 e o 2, porque é uma série que eu gostei, tô ansiosa aí pra ver como é que vai ser o final. Então, assim, mas foi um livro que eu gostei, é um livro diferente, é um livro que a gente não tá acostumado, então acho que vale aí a indicação pra vocês, beleza? Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês leiam essa série da Quase Noite, né, que é o nome aí da série. E claro, se vocês gostaram, dê um curtir,
inscreve no canal aí, né? Aproveita, porque toda vez que tiver vídeo novinho aqui, você vai ser notificado, vai receber o e-mail. Não esquece de ativar o sininho, né? Que aí para você receber o e-mail falando, opa, tem vídeo novo lá no blog, né? Lá no canal do Mon Petit Poisson. E é isso. Bom, eu tô lá no canal, né, escrevendo resenha no monpetitpoisson.com toda terça, quinta e sábado e nas redes sociais aqui embaixo para você seguir e saber das novidades, beleza? Eu fico por aqui. Super beijo para vocês. Em breve a gente tá de volta com mais vídeo resenha, mas tem um monte aqui no canal, então aproveita aí enquanto não tem vídeo novo, vai vendo as outras resenhas aí na playlist de vídeo resenhas e se divirta, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.